sobre ceratocone, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa doença que deixa a córnea assim, ó, com o olho curvado para frente, que pode comprometer a visão, que ele falou, né, de cone, formato de cone. Então, Bruno Fontes vai nos ajudar a trazer outras orientações sobre esse assunto, sobre ceratocone. Bruno. Vamos lá, Clarissa. Bom dia de novo para você. Olha, a gente viu agora essa reportagem como as pessoas terminam provocando essa doença, que é uma doença grave. Termina não tendo mais essa regressão. Então a pessoa realmente perde um pouco essa visão, fica embaçada, ela tem dificuldade nessa visão noturna. Mas vamos explicar bem direitinho com uma pessoa especialista, que é a doutora Isadora Diógenes. Ela atende na Fundação Altino Ventura e também no hospital particular. É especialista dessa área, é oftalmologista e vai agora também evitar que as pessoas tenham isso e também maneiras de tratar para que essa doença não tenha uma progressão, que ela não evolua. Doutora Isadora, muito obrigado em estar aqui conosco, um bom dia. Queria que a senhora falasse então desse hábito, né, de coçar, que ele seria o principal para provocar essa doença. Bom dia. O hábito de coçar os olhos é sim o principal fator de risco para aparecer o ceratocone, porque quando a gente coça o olho, a gente acaba deformando a córnea, e isso faz com que a córnea fique mais frágil e se deforme com facilidade. No ceratocone, o que é a córnea, né? A córnea é uma membrana que fica na frente do olho, transparente, formada de colágeno. Para a gente enxergar bem, a córnea tem que ter um formato regular e ser transparente. No ceratocone, o que acontece? A córnea fica mais frágil e suas fibras de colágeno deformam, fazendo com que ela afine e adquira um formato cônico que dá o nome da doença. Com isso, a imagem que é formada no olho forma de uma forma distorcida, devido a essa alteração no formato. Então, quando a gente coça o olho, como a gente deforma a córnea, ela vai alterando o seu formato e contribuindo para adquirir esse formato cônico. A gente vê logo que o nome da doença é ceratocone, né? É o cone no final. Ela realmente fica nesse formato de um cone e por causa disso essa visão ela é alterada? Sim, o formato da córnea ela vai deformando e em estágios avançados ela tende a ter um formato cônico, que dá o nome da doença. Existe uma idade que ela aparece mais, que a incidência é maior? Isso também tem um perfil entre adolescentes, adultos, homens, mulheres? Sim, o ceratocone ele é mais comum em crianças e adolescentes. Então, nessa idade é que a gente costuma diagnosticar. É um aparecimento precoce. Justamente pelo hábito da criança, né, de ficar coçando muito o olho, às vezes até numa brincadeira, suja um pouco e ela começa com esse hábito. Isso. A criança, ela tem um hábito de coçar o olho, principalmente as crianças alérgicas. Por isso que a gente alerta aos pais que têm filhos que têm alergia no olho, geralmente crianças que têm asma, dermatite atópica, a sempre procurarem um oftalmologista para fazer um tratamento para essa alergia. Porque se a criança ficar sempre coçando os olhos, ela tem sim uma tendência a ter problemas de visão, a ter alterações na córnea no futuro. Tem uma pergunta que é bastante interessante, eu imagino, que é de Adriano. Ele fala de Macaparana, Pernambuco. Está dando audiência a gente também lá em Macaparana. Ele diz que após a cirurgia de crosslink, é necessário, ele pergunta se é necessário fazer algum outro procedimento ou se ela já é suficiente. Eu queria que a senhora também explicasse que cirurgia é essa. Então, o tratamento do ceratocone, ele se baseia em 2 pilares importantes. A gente tem que prezar pela melhora na qualidade visual do paciente, na visão do paciente, e com isso a gente lança a mão de óculos em estágios mais iniciais, ou lente de contato especiais, quando já é um estágio mais moderado, avançado, e em alguns casos até cirurgia. Esse é o pilar que a gente preza por melhorar a visão, né? E tem também a nossa preocupação em evitar que ele evolua. Então, para isso, a gente tem que controlar a alergia, que é a principal forma da gente evitar, né, que a criança, o adolescente pare de coçar o olho. E também a gente pode lançar mão de cirurgias como crosslinking, que é uma cirurgia importante para estabilizar. O objetivo dessa cirurgia é fortalecer as fibras de colágeno, evitando que a córnea se deforme cada vez mais. Então, a gente faz essa cirurgia e acompanha o paciente, para a gente ver se realmente não está evoluindo e, caso evolua, ele pode ser repetido também. Eu agradeço demais a senhora e a gente lembra
que essa entrevista de doutora Isadora Diógenes, ela daqui a pouco vai estar disponível lá no nosso portal, no G1 Pernambuco, a pessoa pode ver. Então, Clarissa, principalmente evitar esse hábito de coçar os olhos, e se a mãe logo cedo perceber isso no filho, é importante levar logo, por exemplo, na Fundação Altino Ventura, que o tratamento é de graça e não deixa essa doença evoluir, como eu disse, que realmente não tem essa regressão. A criança, o adulto vai continuar com essa doença, ela tem que parar esse estágio. Eu volto com você, Clarissa. Perfeito, então, Bruno, lembrando que, como o Bruno Fontes falou, que essa reportagem já vai estar no nosso